Durante a Segunda Guerra Mundial, o objetivo da Turquia era essencialmente permanecer neutra e evitar envolvimentos diretos no conflito. Geograficamente, a Turquia estava bem posicionada, já que não se encontrava diretamente entre os poderes do eixo e dos aliados. Assim como outros países não beligerantes, como a Espanha, a Turquia buscava se manter à margem da briga. Apesar dos esforços de ambos os lados para persuadir a Turquia e entrar na guerra, ela recém-estabelecida república permaneceu focada nos assuntos internos dentro de suas próprias fronteiras. De volta à Primeira Guerra Mundial, a Turquia adotou uma abordagem drasticamente diferente quando o Império Otomano rapidamente se aliou às potências centrais e atacou a Rússia pelo Mar Negro em 29 de outubro de 1914, com a Rússia declarando guerra apenas uma semana depois. Apesar de sua entrada agressiva no conflito, os otomanos ainda estavam se recuperando das guerras dos Balcãs em 1912 e 1913 e já estavam em declínio como uma potência proeminente na região. Sua decisão de entrar na guerra acabou exacerbando a situação e levando à queda final do Império Otomano. Como parte de sua série de tratados assinados entre as potências centrais derrotadas e seus oponentes aliados, os otomanos assinaram o Tratado de Sèvres em 10 de outubro de 1920, consequentemente renunciando à guerra maioria de seus territórios que não estavam ocupados por turcos. Isso marcou o início do fracionamento do Império Otomano, que seguiu a ocupação aliada iniciada em 1918. Insatisfeita com os resultados do tratado, a Grande Assembleia Nacional Turca, um governo provisório liderado pelo Movimento Nacional Turco, retirou a cidadania dos países que assinaram o tratado. Os turcos também se recusaram a recuar de sua guerra de independência, resultando na retirada final das forças aliadas na região e também da abolição do Sultanato Otomano em 1º de novembro de 1922. A guerra em si terminou no ano seguinte, após a assinatura do Tratado de Lausanne, em julho de 1923. E também aconteceu o estabelecimento da República da Turquia em 29 de outubro de 1923, com Mustafa sendo eleito como primeiro presidente. A criação deste novo governo significava que o tempo que antecedeu a Segunda Guerra Mundial foi gasto transformando o antigo Império Monárquico em uma nova nação soberana governada por uma república constitucional presidencial. Quando o presidente Mustafa faleceu em 10 de novembro de 1938, Ismet foi deixado como seu sucessor e herdeiro subsequente dos problemas globais que estavam ali surgindo. Com menos de um ano para se adaptar ao seu cargo como presidente, Ismet começou a enfrentar pressões da Grã-Bretanha e da França muito cedo, tentando negociar um tratado entre as três nações antes que a Alemanha pudesse formar sua própria aliança com a jovem república. Os países aliados criaram um acordo de ajuda mútua com a Turquia no outono de 1938. Como parte do Pacto de Ajuda Mútua, França e Grã-Bretanha eram obrigadas a ajudar a Turquia a receber suprimentos militares do Ocidente, além de fornecer um empréstimo para outros setores econômicos. Por sua vez, a Turquia simplesmente era obrigada a permanecer neutra, desde que a guerra não se espalhasse além da vizinhança do norte da Europa. Se isso acontecesse, a Turquia teria que entrar na guerra ao lado dos aliados, a menos que isso os colocasse em conflito direto com a União Soviética. Este acordo duraria apenas por um curto período de tempo, com a invasão e a rápida derrota do exército francês pelos alemães em 1940, colocando a Turquia em uma posição preocupante. Enquanto alguns funcionários turcos estavam começando a questionar publicamente se estavam errados novamente no lado do conflito, o presidente parecia convencido
que o melhor lado era estar do lado dos britânicos. No entanto, quando a Itália entrou na guerra em 10 de junho, a Turquia optou por permanecer à margem, apesar de ter sido consentido em ajudar os aliados se a guerra se expandisse para o Mediterrâneo. Isso foi uma clara violação do acordo de ajuda mútua anglo-franco-turca, defendido pelos turcos com a base da alegação de que, supostamente, os aliados também não haviam cumprido suas promessas. Entrar na luta contra a Itália e o restante das potências do eixo seria claramente uma jogada imprudente por parte da Turquia neste momento. A Turquia estava cercada por ameaças em potencial e estava determinada a permanecer o mais neutra possível, com a Síria sendo uma colônia de agora França, a Bulgária e Romênia se aliando com a agenda do eixo. Declarar guerra à Itália teria significado uma derrota imediata da nação turca. Como se para enfatizar esse ponto, a Alemanha começou repentinamente a pressionar a Turquia para permitir a passagem militar para que pudesse chegar ao Iraque, onde o primeiro-ministro estava pedindo assistência alemã em um golpe de Estado contra o controle britânico. O presidente turco sabia que os alemães, que acabaram de devastar os gregos e os iugoslavos, estavam avançando mais pelos Balcãs. Não tinha probabilidade de simplesmente sair após receberem permissão. Felizmente para os turcos, a Grã-Bretanha aproveitou o bloqueio dos alemães e lançou uma incursão no Iraque, utilizando tropas tanto da Índia quanto da Palestina. Os britânicos conseguiram recapturar o Iraque, assim como a Síria e o Líbano, em nome dos franceses livres, tudo até o final de julho de 1941. Durante o mês anterior de junho, o presidente decidiu tentar formar uma rede de segurança diplomática ao chegar a algum tipo de acordo de não agressão com a Alemanha. No dia 18 de junho, as duas nações formaram um tratado de amizade, permitindo que a Alemanha se voltasse contra seus oponentes russos, enquanto a Turquia podia assumir que não estava mais em risco de um ataque dos alemães, algo que temiam desde a invasão da Polônia em 1939. Durante esse tempo, algumas revistas nacionalistas turcas começaram a publicar encorajando para uma declaração de guerra contra a União Soviética, e a nação até considerou a possibilidade. Por um tempo, um alvo em Baku foi identificado em uma potência operação de guerra, mas o plano nunca foi concretizado. Ainda permanecendo o mais neutra possível, a Turquia continuou fornecendo suprimentos, como o cromo, tanto para a Alemanha quanto para os aliados, até abril de 1944. Naquele ponto, ficou evidente que as potências do eixo estavam do lado perdedor da guerra, levando a Turquia a cortar todos os laços restantes com essa nação em agosto. Em fevereiro de 1945, a Turquia participou de uma reunião inaugural das Nações Unidas, evocando uma declaração de guerra nem mesmo um mês depois, tanto contra a Alemanha, tanto contra o Japão. Embora essas declarações tenham marcado indiscutivelmente o fim da neutralidade turca na guerra, elas foram mais ou menos apenas um gesto simbólico, já que nenhuma tropa turca foi realmente enviada para a batalha. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, o exército turco era composto aproximadamente por apenas 174 mil soldados. A Força Aérea Turca mantinha cerca de 8 mil homens, 450 pilotos e um total de 370 aeronaves. Por fim, a Marinha Turca tinha cerca de 4 mil homens, 800 oficiais e poucas dezenas de navios submarinos. Com um exército mal preparado, com a maioria de seu equipamento ultrapassado à Primeira Guerra Mundial, o exército turco, segundo o Escritório de Relações Exteriores britânico, tinha uma escassez de rifles, chegando até solicitar 150 mil unidades. Embora o equipamento militar para a Turquia devesse ser parte do Pacto de Ajuda Mútua Anglo-Franca Turca inicial,
as forças turcas nunca chegaram verdadeiramente a um ponto que tornasse uma entrada completa na Segunda Guerra Mundial uma escolha sábia. Ou seja, mesmo que uma postura de plena beligerância fosse exigida pelos aliados em troca da sua participação na reunião das Nações Unidas, as declarações de guerra serviram mais como uma declaração política do que qualquer outra coisa. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, em setembro de 1945, a Turquia se tornou um dos 51 membros originais das Nações Unidas ao assinar a Carta das Nações Unidas em 24 de outubro. A Turquia também se beneficiou economicamente de suas ações durante a guerra, principalmente devido ao fato de que, ao contrário das nações ocupadas pela Alemanha ou aliadas, a Turquia realmente foi paga pelo cromo que os alemães compraram. Embora ambos os lados tentassem persuadir a Turquia a se juntar à guerra em seu favor, fornecendo um tipo de apoio ou outro, a Turquia realmente não tinha intenções de anunciar sua postura de neutralidade ou não beligerância até ser tarde demais para quaisquer repercussões. As razões pelo qual a Turquia escolheu suas abordagens ao longo da Segunda Guerra Mundial são bastante claras. A sua capacidade de manter tal postura estratégica até se tornar benéfico fazer o contrário é uma das razões pelas quais o presidente é lembrado tão positivamente como líder da Jovem República. No processo de recuperação da guerra anterior, de uma guerra de independência e também da formação de um novo governo seguido por um presidente recém-nomeado, a Turquia estava além de mal preparada para estar entrando na Segunda Guerra Mundial. Usando sua posição geográfica e diplomática justa a seu favor, a postura predominante da neutralidade da Turquia permitiu que a nação saísse da guerra em uma posição drasticamente melhor do que a Turquia otomana anterior à vida alcançada após a Primeira Guerra Mundial. E bom, entusiastas, esse foi o vídeo. Se você apoia esse conteúdo, já conto com a sua inscrição e com o seu like. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.